Professora Stephanie Salha aparecendo na telinha para mais uma aula de geografia. E o assunto de hoje vai ser o quê? Fuso horário. Vamos entender os fusos que estão presentes no nosso país, mas também vamos entender por que eles existem, qual é o objetivo. Vamos lá para a nossa aula de hoje? Então foca na aula, hein? Presta atenção. Pessoal, primeira coisa, é importante que você entenda o seguinte: a nossa Terra, ela faz um movimento que você já estudou, não é? A rotação. A rotação, ela tem esse movimento no sentido, sentido do relógio, no sentido de oeste para leste. Esse movimento da Terra de oeste para leste, ela faz o tempo todo. A circunferência da Terra, ela é de quanto? A circunferência da Terra, ela é de quantos graus, pessoal? Olha só, 360 graus, tá? Então, quando ela faz a volta todinha, demora quanto tempo? Eu digo para você, olha só, 24 horas exatas, mas arredondando, na verdade. Mas, se você for colocar mesmo especificadamente falando, esse tempo ele demora, olha só, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Aí se arredonda para 24 horas, tá bom? Que ao longo aí dessa contagem, ao longo do ano, vai ter um excedente de horas que são colocadas no mês de fevereiro, né? De 4 em 4 anos, quando ocorre o ano. Vocês são bons demais, papai. Me repito de novo aqui, viu? Sentido aqui a pegada. Gente, o que acontece? Qual é o principal fenômeno que esse movimento faz a gente observar? O dia e a noite. Só que o dia e a noite, eles não acontecem igual em todos os lugares. Por quê? Por causa da diferença de iluminação do Sol no nosso planeta. Então, olha só, pessoal. Aqui eu já expliquei, né, o porquê que os fusos existem, por causa dessa diferença de radiação solar na Terra, mas temos alguns fatores essenciais que precisamos saber. Primeiramente, a Terra é dividida em hemisférios, tá bom? Nós temos a linha do Equador, que divide em dois hemisférios, o norte e o sul, e temos o meridiano de Greenwich, que divide a Terra em outros dois hemisférios no sentido oeste e leste, que é o hemisfério oriental e o ocidental, beleza? E o que acontece? Greenwich tem o marco zero, ele é o marco zero, é lá que as horas começam a ser contadas, para mais e para menos. Então, como é que funciona isso? Olha só, o meridiano de Greenwich é a referência, tá, para os fusos. O que mais? 12 horas para leste vai fazer o quê? Olha só, 12 horas para leste a gente vai aumentar de 1 em 1 hora. Meridiano de Greenwich para oeste eu faço o quê? Eu diminuo de 1 em 1 hora em cada fuso. Então, como que o fuso foi matematicamente projetado? Então, pessoal, como que foi feito esse cálculo matemático? Pegou-se os 360 graus de circunferência da Terra e dividiu-se pelas 24 horas, que é o tempo que dura a rotação, ou seja, um dia. Dessa divisão, a gente chegou a quantos graus? 15 graus. Então, a cada hora do relógio, a Terra gira 15 graus. 15 graus. 15 graus. Beleza? O que mais, professora? Aqui eu coloquei um esquema para você entender o seguinte. Aqui no meio, 0 grau, meridiano de Greenwich, tá bom? Para leste, olha só, sentido Europa, África, Ásia, Oceania, vai acontecer o que? Vai aumentar de 1 em 1 hora cada grau. Ou seja, de 15 em 15 graus se aumenta 1 hora para leste. É por isso, pessoal, que as horas elas são diferentes em vários países do mundo. No Brasil, por ser um país extremamente continental, ou seja, um território grande, mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, nós precisamos ter essa definição de fuso horário por causa da iluminação diferente aqui no nosso país. Então, o que acontece? Olha esse esqueminha que eu preparei aqui para vocês. Meridiano de Greenwich, 0 grau. De Greenwich para oeste, eu tenho 15 graus a cada hora. Então, o que acontece? Eu vou diminuindo, estão vendo aqui, ó?
menos 1, menos 2, menos 3. E eu coloquei esses números aqui para vocês entenderem e evidenciar o Brasil. Eu coloquei aqui, ó, Brasil, e esse aqui são os nossos 4 fusos, tá? Os graus de longitude dos 4 fusos. E o que é longitude? Vamos relembrar essa aula? Longitude é a distância em graus do meridiano de Greenwich, tanto para o leste quanto para o oeste. E varia de 0 até quanto? 180 graus, tanto para leste e 180 graus, tanto para oeste. Beleza. Definição de longitude, ok. O Brasil tem esses 4 fusos, tá bom? 30 graus, 45, que é o que nós estamos aqui em Imperatriz, 60 graus e 75. Como entender melhor essa questão? Olha só, nós temos aqui um mapinha do Brasil, dá de ver daí, tranquilo? Então, olha só, essas linhas vermelhas, elas correspondem à delimitação. Professora, por que aqui não está retinho? Não está retinho, porque aqui no Brasil a gente fez, né, obedecendo a divisão limítrofe, né, territorial dos estados. Então, o que acontece? O primeiro fuso do nosso país corresponde às ilhas do nosso litoral. Então, quais são essas ilhas? Ó, no mapinha está informando aqui. A referência principal que é Noronha, tá? Fernando de Noronha. Temos também a de São Pedro e São Paulo, Atol das Rocas e Trindade e Martim Vaz. Essas são as ilhas que correspondem ao primeiro fuso do nosso país, que corresponde ao grau 30 de longitude, beleza? Ok, o nosso segundo fuso horário é onde pega, né, uma grande parcela dos estados do Brasil. É o segundo fuso, no mapinha aqui na tela, são esses estados que estão na cor verde, tá? Esse segundo fuso aqui, ele corresponde a 45 graus e é o famoso horário oficial de Brasília. É por isso que quando chegar a fase de fazer o Enem, eles sempre enfatizam isso nos noticiários, não é? Pessoal, os portões irão abrir 11 horas do horário oficial de Brasília. Por quê? Porque essas notícias são